Olá pessoal, espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Então hoje nós vamos começar mais um assunto, né? Uma aula diferente, seguindo a nossa sequência, né? Na microbiologia. Hoje nós vamos começar a falar dos fungos, tá? Que eu particularmente gosto muito, né? Desse tema, desses seres vivos. Então eu dividi a aula toda, né, em 7 partes, tá? E agora a gente vai ver a primeira parte dessas 7, ok? Nós vamos falar de uma maneira introdutória, falando sobre algumas importâncias, sobre algumas relações dos fungos com outros seres vivos, né? De uma maneira mais de apresentação. E ao longo das próximas aulas a gente vai desenrolando melhor alguns outros assuntos sobre fungos, tá? Pessoal, a maioria das pessoas pensa em fungos, né, quando ouve falar a palavra fungos, em alguma coisa negativa, né? Ou porque eles degradam alimentos e a gente realmente vê isso frequentemente, né? Eles causam apodrecimento dos alimentos, né? O pão mofado, a laranja mofada, a massa de tomate, né? Morango. Também eles estragam, né? Eles têm a capacidade de estragar alguns objetos, roupas, né? A própria parede, o teto, né? De madeira. Também causam doenças, né? Muitas micoses, então são famosas, então os fungos são relacionados com, né? Essas doenças na unha, geralmente na pele, no cabelo, no couro cabeludo, né? E também plantas, muitas plantações são devastadas por fungos também. E ainda há aqueles que relacionem também os cogumelos com chás, né, com poder alucinógeno, porque alguns cogumelos de fato têm uma capacidade alucinógena, né, de causar realmente alucinações, então também eles são relacionados com essas coisas que realmente não são muito positivas, são negativas, né, mas a gente vai ver que a grande maioria dos fungos mais ajudam a gente, né, tem a contribuir com a nossa vida do que a prejudicar. A grande maioria dos fungos realmente nos ajudam, eles são muito benéficos, a gente vai estudar isso ao longo do tempo, tá? E a diversidade fúngica, pessoal, é gigante. Existem fungos de tudo que é tipo, de tudo que é tamanho, de todas as cores possíveis, tá? Pequenos, grandes, alguns como cogumelos a gente consegue ver, né? De uma distância ainda grande. Alguns fungos são pequenininhos, são microscópicos, a gente não consegue ver sem a ajuda de um microscópio, né? Então a gente tem uma diversidade que a gente vai realmente estudar ao longo do tempo nessas aulas, tá? Só que muito do que a gente conhece ainda é muito pouquinho, é pouco demais perto de tudo que existe na natureza, né, sobre os fungos. As espécies conhecidas não chegam a 10% do que os pesquisadores estimam existir no planeta. Então tem muita coisa desconhecida, muito fungo por aí que ninguém nunca viu, né, não se sabe, não conhece, nunca estudou, para não saber realmente o que ele pode causar de benefício, de malefício, mas o fato é que muita coisa ainda tem para se estudar sobre fungos, né, nesse planeta. Então, se você gosta ou vai se interessar por essa área, como eu sou muito interessada, ainda há muita coisa para se estudar, para se descobrir sobre os fungos, certo? Então a gente vai começar a ver um pouquinhozinho da importância que eles têm em diversos campos aí que a gente vai conhecer, tá? Começando com a área de alimentos, né? Brevemente eu vou falar sobre isso aqui, mas depois eu vou fazer uma aula lá na frente só sobre uma das partes, né? Das 7 partes, é só sobre fungos na indústria alimentícia. Agora eu só vou dar uma introdução. Fungos, eles podem ser utilizados para a produção de alimentos, como o próprio pão, o vinho, várias bebidas, os queijos, alguns queijos são maturados, né? São terminados, né, no seu processamento por fungos. A gente tem os fungos como alimento in natura, o próprio fungo, né, como o champignon e outros fungos comestíveis que existem. Então, na indústria de alimentos, a gente tem muitas aplicações dos fungos, ou, né, como alimento mesmo comestível, fungo comestível, ou no processamento de alguns alimentos. Vários fungos produzem substâncias que a gente chama de enzimas. A gente vai ver um pouquinho também lá na frente. E essas enzimas, essas substâncias conseguem ajudar também inúmeros setores das indústrias, tá? Como o próprio setor alimentício. Tem um suquinho aqui de maçã, porque algumas enzimas produzidas por fungos são utilizadas para clarificar sucos, para clarificar vinhos também.
Aqui também tem um monte de papel, detergente, nessas indústrias de papel, detergente, celulose, os fungos também são utilizados a partir das suas enzimas. Metabólitos são outras substâncias que os fungos produzem também, e a gente vai estudar algumas delas com várias propriedades, gente, muitas. Existem muitos ácidos que os fungos produzem que são já utilizados há muito tempo, tá? O próprio ácido cítrico, que vai em composição de vários alimentos, no refrigerante, em vários tipos, né, de produtos hoje, né, comercialmente aí distribuídos. Aqui a gente tem um exemplo de cosmético, que é um cosmético que vai ácido cógico, esse ácido produzido por fungos, a gente vai ver isso mais pra frente. Na indústria farmacêutica, são muitos medicamentos utilizados, produzidos por fungos, vários remédios, né, que são derivados de substâncias que os fungos produzem. Na agricultura, a gente tem diversas aplicações. Os fungos podem ser usados como controle biológico, para controlar praga, controlar inseto, né, que vai tentar prejudicar a plantação. Então, muitos produtos já são comercializados usando fungos como biopesticidas, para substituir o uso de agrotóxico, o uso de, né, esses agroquímicos que podem prejudicar o ambiente. Aqui a gente tem 2 tomateiros, só para exemplificar uma aplicação de fungos natural, que é na ajuda para algumas plantas crescerem fortes, crescerem bem, né? Então os fungos lá embaixo ajudam as raízes, a gente vai falar melhor sobre isso, e potencializam a produção das plantas. Sem esses fungos, muitas dessas plantas não conseguiriam produzir muito bem, tá? Não conseguiriam se desenvolver. No meio ambiente, a aplicação de fungos é extrema, é muito grande, tá? Aqui eu dei apenas algum exemplo, como eles conseguem degradar corantes, né? Muitos corantes que são despejados no meio ambiente são prejudiciais, e os fungos conseguem degradar essas substâncias poluentes, plástico, o fungo consegue degradar derivados do petróleo, né? Então eles ajudam o meio ambiente também como grandes, né, auxiliadores aí para manter o meio ambiente benéfico de uma maneira para o resto da humanidade, para ele mesmo, né? E eu coloquei aqui por último biotransformação, porque nesse meio de tanto processo que os fungos fazem, eles fazem de fato uma transformação química de algumas substâncias. Isso que é biotransformação, pegar um tipo de substância e transformar em outra, tá? Então os fungos participam também em vários desses campos aí, fazendo pequenas modificações químicas, e que a gente chama isso de biotransformação, que é utilizado em vários tipos de indústria. Como eu falei dos medicamentos, não tem como não falar então da penicilina. Dá uma atençãozinha só especial para a penicilina, que eu já falei lá na aula de bactérias, mas eu só vou agora mostrar quem que é o agente, né? Lá na aula de bactérias eu falei que a penicilina foi descoberta por acaso, né? Volta lá se você não lembra. Porque um pesquisador, né, o Fleming, ele pesquisava bactérias e ele viu que esse fungo aqui, ó, chamado Penicillium, aqui embaixo na plaquinha de Petri, onde cresceu o penicillium na placa dele, as bactérias não cresceram, né? Ou seja, o crescimento do penicillium inibiu a produção de bactérias. Então, a partir dali, ele desenvolveu, né, junto com mais pesquisadores, a penicilina, que é um antibiótico, um antibacteriano, né, mata a bactéria, utilizado até hoje em grande escala, que revolucionou mesmo a medicina. E esse aqui é o cara, né, esse aqui é um exemplar de espécie do gênero Penicillium. Depois se descobriu que mais espécies desse gênero também produzem penicilina, e a gente vai poder ver no microscópio algo parecido, semelhante com essa imagem aqui de cima, que foi obtida com o microscópio óptico. Essa imagem aqui de baixo é de outro penicillium que foi obtida usando o microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico, vocês sabem que a gente não tem aqui no laboratório, então não vai ser possível fazer essa observação, tá? Mas esse aqui então é um dos exemplares de penicillium que produzem a penicilina. Outro exemplo rápido aqui de como recentemente a utilização de fungos está sendo realmente muito diversa. Eles são utilizados como embalagens, né? Como aquelas embalagens para amortecer, né? Produtos frágeis. Quando a gente compra alguma coisa frágil, geralmente vem um monte de isopor
algumas indústrias já, startups, empresas estão investindo nesse setor, que a gente vai entender depois como que os fungos podem ser usados para fazer uma embalagem dessa aqui, para proteger, né, os produtos. Também como esponjas, amortecedores aqui de tênis, esponjas aqui no caso da mochila, né, para absorver o impacto. Também como luvas, como tecidos mesmo, roupas de fungo, né? Eles imitam muito bem o couro, então já tem algumas indústrias investindo num biotecido feito de fungos, né? Que eles poderiam vestir a gente, literalmente, daqui a pouco a gente pode usar roupas de fungo, já pensou nisso? Então é muito diverso. Aqui a gente tem exemplos de produção de pigmentos, como a gente viu numa fotinho lá no começo. Eu vou mostrar muito mais foto a partir, né, dessa aula, que tem fungos coloridos, muitos fungos de diversas cores também. Muito é estudado sobre a produção de pigmentos. A gente sabe que muitas indústrias alimentícias, cosmético, têxtil, para tingir roupas, né? Então se usa corantes, pigmentos, e utilizar pigmentos naturais é muito mais viável do que utilizar pigmentos químicos, né, para o meio ambiente, por exemplo, né? Então a gente tem já muitos trabalhos nesse sentido de produção de pigmentos naturais utilizando fungos, tá? E agora eu vou falar sobre algumas relações ecológicas que os fungos estabelecem com outros seres vivos, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui falando disso, mas eu vou tentar economizar o tempo da gente e também não cansar muito vocês. Então, uma das relações bastante importante para a gente na área de alimentos é a decomposição, os fungos que são decompositores, né? Muitas vezes a gente ouve a palavra sapróbio relacionada com decomposição. Sapro vem de podre, né? Bio, vida. Então são seres vivos que se alimentam da matéria em decomposição, da matéria podre, é isso que eles gostam de se alimentar. E tem muitos fungos então que vivem nesse sentido. Pra gente, quando ele tá degradando um alimento, quando ele degrada o nosso pão, quando ele vai lá e deteriora o nosso alimento, a gente não acha legal, né? Não é nada divertido isso. Só que é muito interessante esse sentido de biodeterioração ou biodegradação quando a gente vai pensar no lixo orgânico, na matéria orgânica que está na natureza. Quando morre um animal, nós mesmos, né? Quando a gente vai pro andar de cima lá, ou seja lá para onde é que a gente vai, a matéria orgânica é decomposta, né? Um tronco de árvore que cai, daqui a pouco aquela matéria orgânica também se dissolve ali. Quem que tá fazendo isso, né? A gente já viu essa mesma imagenzinha aqui lá na aula de bactérias. Os fungos e as bactérias são agentes decompositores. Chega no final da cadeia alimentar, né? No final da teia alimentar, todo ser vivo vai ser decomposto por fungos. Os fungos e as bactérias conseguem reciclar esses nutrientes, esses elementos químicos que estão, né, nos seres vivos. Os fungos conseguem degradar as substâncias e reciclar, fazer com que esses elementos químicos voltem para a natureza, voltem, né, fazer parte de outros elementos orgânicos. Então, se não fossem os fungos e as bactérias, o mundo seria um grande lixão, né? Então, a gente já falou sobre isso, não tem como a gente esquecer dessa parte que é muito importante para a natureza. Só que essa mesma capacidade é o que faz a gente ter alguns prejuízos aí, né? Com roupas, com parede, com teto, é a mesma capacidade de degradar. A gente vai estudar lá na frente como que eles conseguem fazer essa degradação aí, tá? Outros fungos são simbiontes, tá? Resumindo essa relação, o que é isso? Ser simbionte, né? Fazer uma relação de simbiose. É uma relação onde tem dois seres vivos que se associam para se ajudar. Um ajuda o outro, tá? Então aqui a gente tem um exemplo clássico que é a micorriza. O que é essa micorriza? Mico, a palavrinha mico, nesse pedaço da palavra, significa fungo. Vem do grego que significa fungo. E risa também deriva de uma palavra que significa raiz. Então, associação de fungo com raiz. Resumindo aqui, pessoal, os fungos, eles ajudam a captar água lá embaixo do solo, embaixo da terra, a captar água e sais minerais para as plantas, tá? Então, eles agem como extensões das raízes. Eles conseguem ter filamentos lá embaixo, que a gente vai estudar muito bem na aula 2, e esses filamentos lá embaixo do solo se unem com as raízes e ajudam a aumentar a superfície da raiz, como se fizesse uma extensão da raiz.
ajudando a pegar água e sais minerais. Em troca disso, a planta alimenta o fungo precisa se alimentar. Diferente do que muitas pessoas pensam, os fungos não fazem fotossíntese, então ele precisa comer, né? E essa planta dá essa ajuda em troca, dá alimento para o fungo, porque a planta tem como fazer fotossíntese, a planta faz o seu próprio alimento e ela dá um pouquinho desse alimento para o fungo. Então é uma relação que a gente fala de troca. E como é uma troca mútua, eu ajudo você e você me ajuda ao mesmo tempo, a gente usa por vezes a palavra, até mais adequado falar mutualismo, tá? Que indica realmente essa troca aí de favores. Não é uma relação atual, as plantas e os fungos se ajudam dessa maneira há milhares de anos, então muitos cientistas colocam uma coevolução como a existência, né, coevolutivamente. O que seria isso? Algumas plantas não conseguem nem crescer, nem dar fruto se não tiver o funguinho ajudando ela lá embaixo do solo. Então eles viraram algumas espécies tão dependentes que se tirar o fungo dali, a planta nem consegue crescer e se desenvolver de novo, tá? De verdade, tá? E outra associação nesse sentido, só para finalizar, porque é muito comum nessa parte, é sobre os líquens, né? Os líquens, o que seria isso? É uma associação de fungos com algas ou fungos com alguns tipos de bactérias, tá? As cianobactérias. Então, esses líquens aqui a gente vê nas árvores às vezes, né? Essas casquinhas cinzas ou às vezes verdinho, verde musgo. Então, a gente tem essa associação que é muito interessante também. O fungo também ajuda a alga, puxando água, sais minerais, protege a alga e a alga também dá uma comidinha em troca dessa associação. É muito interessante esses líquens. E já para quase finalizar, tem alguns fungos parasitas, né? Então os fungos que eles precisam do seu alimento, mas eles vão invadir outros seres vivos para conseguir esse alimento. Agora não tem nada de relação benéfica. Agora a relação de parasitismo, parasita, ele atrapalha a vida do outro, ele causa doença. Se ele chega a causar doença e a morte do outro ser vivo, a gente fala que eles são fungos patogênicos, tá? Então tem alguns fungos que devastam diversos tipos de culturas alimentícias, tá? Que vai impactar na indústria alimentícia muito drasticamente, na soja, no feijão, no arroz, tá? Causando ferrugens, a gente chama, né, no geral de ferrugem isso também. Aqui embaixo a gente tem um pé com micose, então a gente sabe que também isso é um parasitismo, né? Os fungos causarem micoses nas unhas, nas mãos, né? Aqui a gente tem um caso curioso que eu vou contar mais pra frente em outra aula sobre fungos que parasitam insetos, artrópodes no geral, né? Então eu vou contar isso mais pra frente, mas também existem fungos que deixam formigas como se fossem zumbis. Eu vou contar para vocês mais pra frente sobre como que isso acontece. E também há fungos que parasitam fungos. Também existe esse tipo de relação. Fungo que, em vez de ajudar o coleguinha, ele vai lá e parasita para sugar o alimento, a energia de outro fungo, tá? E para finalizar, são poucos, né? Um caso ou outro que acontece, mas é muito curioso, fungos predadores. Então aqui a gente tem um fungo que, mesmo parado, ele vai à caça do seu alimento. Então ele tem aqui alguns filamentos que a gente vai aprender na aula 2 quais são esses filamentos, e ele forma uma espécie de armadilha. Ele fica ali na espreita com um filamento mais ou menos circular. A hora que o nematóide, que é um verme, tá? Esse verme aqui, ele entra nessa armadilha, então o fungo faz uma espécie de anel de constricção. O que é isso, anel de constricção? Resumindo, ele enche essa estrutura que ele tem de água, infla, e essa estrutura acaba estrangulando, matando a presa, né, estrangulada, e depois o fungo se alimenta desse verme. Então esse é um exemplo de fungo, né, com um comportamento totalmente diferente, para você ter uma noção dessa diversidade de fungos que existem, ok? Para o fungo predador. Pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa primeira parte. Então agora eu espero vocês na segunda parte, onde eu vou falar sobre algumas estruturas que tem dentro dos fungos, sobre a célula dos fungos e outras características, beleza? Então até mais!